Pessoal, hoje eu estou aqui no consultório do Dr. João Ricardo, que é mastologista, e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a prevenção do câncer de mama. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Mais uma oportunidade para a gente falar desse tema. Precisa muito, né, doutor? A gente está sempre divulgando isso e deixar a mulherada consciente, né? A gente bate nessa tecla há muito tempo, né? E ainda assim a gente percebe que precisamos continuar batendo nessa tecla, né? Todas as pessoas já sabem da importância da prevenção, mas ainda muita gente deixa de fazer. Então, toda oportunidade que a gente tem, essa é mais uma, né? De poder alertar para o tema, a gente tem que participar, tem que estar atento. E o programa fica muito feliz em estar colaborando com isso, viu, doutor? Eu fico muito feliz, né, que existam espaços para que a gente possa divulgar, porque não adianta a gente querer fazer se a gente não tiver esse espaço, né, da mídia, para que as pessoas possam ver e se estimular. Porque, como eu disse, as pessoas às vezes sabem, mas falta um estímulo. E muitas vezes uma amiga desestimula a procurar. E de repente, num momento desse, ouvindo, né, que a prevenção é tudo, que ela é importante, que pode fazer a diferença entre viver e não viver e dar qualidade de vida, de repente a gente está nesse momento podendo acessar algumas mulheres que vão fazer prevenção e quem sabe um diagnóstico precoce. Quer dizer, a gente pode estar mudando a vida de muitas pessoas nesse momento. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz com isso. Doutor, então, explica para a mulherada lá em casa como que funciona esse programa de prevenção. Bom, o Jaú é privilegiado porque tem vários programas de prevenção, né? Entre eles o ProMama, que é um programa que na verdade começou em 2004, né? É um projeto, um programa do Hospital Amaral Carvalho, do Departamento de Mastologia, com apoio da Secretaria de Saúde do município e do próprio Hospital Amaral Carvalho, né? Tudo aqui do município, então, não conta com ajuda de fora, não? Não contamos com ajuda de fora, e o programa, na verdade, infelizmente, ele atende apenas ao município de Jaú, que são 140 mil habitantes, né? Então não dá para a gente ampliar nesse momento para além disso. Mas do que consiste o programa? O programa consiste em existir um caminho, um encaminhamento para que qualquer mulher do município possa acessar um mastologista, um especialista na saúde mamária, através do posto de saúde. Então, qualquer mulher que nesse momento esteja em casa com alguma dúvida, né, sobre sua mama, queira fazer uma prevenção, ela pode estar acessando um posto de saúde próximo da sua casa, procurando o posto, o médico que vai estar lá, não especialista, e solicitar, mostrar para ela por que é que ela está precisando de um encaminhamento, ou tendo uma queixa, ou um exame alterado, ou um exame, né, que traga algum tipo de dúvida, e o médico do posto pode encaminhá-la ao Hospital Amaral Carvalho através de uma guia própria, né, do ProMama, e ela será agendada para uma consulta dentro do hospital com um especialista. Nessa consulta a gente vai avaliar as queixas e possíveis alterações de exames, complementar caso haja alguma necessidade, né, o caso, e dizer para ela o que pode estar acontecendo, orientá-la, tratá-la, seja algo mais simples, que a maioria dos casos são assim, ou um câncer de mama que possa estar sendo detectado numa fase inicial. Tudo começa via posto e todos os postos estão orientados a encaminhá-la para o programa de prevenção que fica no Hospital Amaral Carvalho. Existe o Instituto de Prevenção ali na Rui Barbosa, né? Então ela pode entrar em contato, pode ligar no 3602-1200 e pedir para falar no Instituto de Prevenção, e lá ela vai ter essa consulta agendada, desde que tenha o encaminhamento do posto de saúde, né? Precisa estar indo no posto para pegar esse encaminhamento. Não adianta ela ir lá, eu vou lá no Instituto de Prevenção fazer uma consulta. Não é isso. Tem que ter uma motivação, mas ela tem esse espaço, né? A realização da mamografia também pelos postos de saúde hoje no município, nós temos uma espera muito pequena, né? Desde que a paciente se programe para isso, ela sabe que uma vez por ano ela deve estar fazendo esse exame. Então, desde que ela se programe com uma pequena antecedência, ela vai conseguir fazer todo ano esse exame sem nenhum tipo de transtorno. Indo mais rápido, caminha rápido. Fazer isso muito tranquilamente, né? Existem municípios que esperam 8, 9, 10, um ano para fazer um exame. Nós não temos esse problema em Jaú, né? Graças ao programa. Temos a realização de ultrassonografia mamária também para a população, desde que haja necessidade, com pedido médico do posto ou dentro do nosso próprio ambulatório, se houver alguma necessidade. E realizamos os procedimentos de investigação, biópsia, se houver necessidade, acompanhamos as pacientes, identificamos a população paciente de alto risco, esse é um outro papel do programa, né, do ProMama. Nós identificamos na população pacientes que tenham alto risco de câncer de mama, por epidemiologia, por história familiar e outros
outros dados que nós conseguimos identificar. Até teve uma famosa aí que parece que tirou as mamas, né? Porque foi diagnosticado que ela poderia vir a ter, né, câncer de mama. Dá mesmo para fazer isso, doutor? Como que funciona isso? Que é meio maluco, né, gente? Eu acho que assim, nós identificamos paciente de alto risco, e esse alto risco, ele tem, na verdade, várias graduações, né? Nós identificamos aqueles casos que têm um pouco a mais de risco e aquelas com altíssimo risco. Aquilo que foi feito no caso da Angelina Jolie, né, que ela fez uma cirurgia profilática, agora também tirou os ovários, né, para casos de pacientes com altíssimo risco. Nós temos esses casos também, e essa cirurgia que ela fez, nós fazemos também, né? Verdade, já faz isso aqui? Fazemos. São vários casos já realizados. Mas isso cabe a pacientes específicas. Isso não é uma coisa a ser feita. A gente às vezes recebe paciente no consultório, né? Fala, doutor, eu vim aqui para tirar minhas mamas, porque, né? Então não é. Sério? Não era exatamente isso, né? Então nós precisamos identificar realmente se há essa possibilidade, se há essa indicação. E a retirada das mamas nesse tipo de paciente só é feita com o consentimento da paciente se ela entender que o caso dela, que ela gostaria de fazer. Que existem pacientes que têm altíssimo risco, mas que não desejam o procedimento. Não se faz, né? Apenas nós passamos a acompanhá-las de maneira mais individualizada. Controles mais próximos, fazemos exames específicos, ressonância, para poder, né, controlar de maneira mais adequada. Agora, a cirurgia, ela cabe para pacientes de altíssimo risco e que desejam realizar o procedimento. Muitas têm o alto risco, mas não desejam, não tem problema nenhum. No caso da Angelina, ela entendeu que gostaria de se, né, submeter ao procedimento, se submeteu, e em termos de redução de risco, é a única forma de redução de risco, né? Quando você tem uma paciente de alto risco, se você não fizer um procedimento desse, você vai ter que acompanhá-la de maneira próxima, não reduzindo o seu risco, apenas fazendo com que o diagnóstico possa ser o mais precoce possível, não reduzindo o risco, diagnosticando precocemente. Porque quando a gente fala de prevenção, nós temos duas formas de prevenção. Uma delas é a prevenção primária, que é aquela que a gente toma atitudes para não ter um problema. Só que a prevenção primária em câncer de mama e em outros cânceres, ela não é tão eficiente. Não que não possa ser utilizada. Então, a prevenção primária em câncer de mama nós temos uma alimentação equilibrada, né? Nós temos pouco estresse, não fumar, não beber, não estar acima do peso, ter, na verdade, um peso mais adequado possível, pouco estresse, não tomar medicamento hormonal por período muito longo, terapia de reposição hormonal por período curto, amamentar, não estar obeso, ou seja, existem vários fatores. Só que isso não é suficiente para a gente falar, se eu tiver tudo certinho, eu não vou ter câncer de mama. Infelizmente não é isso. Mas dá para reduzir o risco. Isso é prevenção primária. A cirurgia feita na Angelina é uma prevenção primária cirúrgica, ou seja, eu retiro as mamas para que não haja a doença. E não há mesmo? Ela não vai ter? É 100%? Não, não é 100%. A cirurgia resta um risco de 5% em média. Só que um caso como a Angelina, ela tinha um risco de 90% de desenvolver um câncer durante a vida. Quer dizer, uma paciente que tem 90% de risco, sobrar 5%, nossa, é muito pouco. Exato, tá? Então, é uma redução não a zero, mas é uma redução muito drástica. Isso é prevenção primária. Eu tomei uma atitude para não ter um câncer. Quando a gente fala em prevenção secundária, aí é diagnóstico precoce. Aí não é redução da chance de câncer. Aí é, na verdade, encontrar um câncer precocemente. Então, por exemplo, fazer uma consulta médica com um especialista, um mastologista, fazer uma mamografia, fazer um ultrassom, vir para uma consulta, é prevenção secundária. A paciente que faz a mamografia anual, ela não está livre de ter um câncer. O que acontece apenas é que se acontecer um câncer nesse prazo, muitíssimo provavelmente esse câncer será detectado numa fase muito inicial. De modo que o tratamento dessa paciente vai ser muito simplificado, com muito pouca agressão e com uma possibilidade de cura praticamente de 100%. Então a realização dos exames de prevenção fazem com que o diagnóstico possa ser o precoce, o que a gente precisa, e a doença minimizada, porque passa a ser uma coisa simples de se tratar e com um altíssimo índice de cura. Quando a paciente não faz prevenção, não detecta uma alteração inicial, ela vai chegar num consultório com um tumor avançado. E essa condição faz com que os tratamentos sejam mais agressivos, mais mutilantes, né? Mais difíceis de serem enfrentados, e o pior de tudo é que mesmo com tudo isso, a probabilidade de cura não é a que nós gostaríamos que fosse. Ou seja,
Mesmo com toda essa ação, a gente sabe que a chance de não conseguirmos resolver, curar essa paciente definitivamente é grande. Então a prevenção tem tudo de importante, ela pode mudar realmente a vida de uma pessoa, mudar a história natural da vida de uma pessoa. Quer dizer, a prevenção pode fazer com que ela detecte uma lesão inicial e aí mudar completamente a forma de encarar a vida, melhorando a forma de ela viver, porque é muito comum pacientes que têm o diagnóstico de um câncer de mama mudar para melhor a sua vida. Dá para repensar uma porção de coisas, né? Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia no consultório, que acontece, né? E eu já tive pacientes que agradeceram ter um câncer de mama porque puderam mudar drasticamente e viver melhor. Parece incrível, mas é verdade. O que não dá para dizer é que pacientes que têm um câncer avançado e que normalmente não vão evoluir tão bem, que isso possa acontecer. Portanto, a prevenção é fundamental em todas as áreas, né? Aqui no caso nosso, o câncer de mama, ela é fundamental. É o câncer que mais acomete a população feminina hoje no Brasil. Tá? Então o câncer de mama é o que mais acomete e infelizmente ainda o que mais mata. Mais do que qualquer outro tipo de câncer, tirando os casos de carcinomas basocelulares, espinocelulares, câncer de pele, que não tem tanta importância, não é o melanoma, né? Então o câncer de mama é o que mais acomete, assim como o de próstata é o que acomete mais a população masculina. E o número é muito grande, né? Hoje, na nossa região, no estado de São Paulo, o índice, o risco de uma mulher desenvolver câncer de mama é de uma durante a vida, a cada 12 ou 15 mulheres. Nossa, é bastante. Isso está aumentando, né? Então, se a gente considerar, pegar quais, vamos ver, nossas amigas, parentes, vizinhas, quantas mulheres eu conheço? Se eu me dividir por 12, eu vou ver o número de casos de câncer que vão estar me rodeando. E de repente, pode cair no colo. Exatamente, também. Né? Não acontece só com o vizinho, né? Eu sempre falo aqui no programa, vocês podem até me chamar de chata, mas eu sempre pego no pé da mulherada no programa mesmo, eu falo mesmo, que para de achar que é só com o vizinho que acontece. Não é, acontece com a gente sim, né, doutor? Existe uma frase muito comum no consultório, quando a gente dá o diagnóstico de câncer de mama para a mulher, é uma frase extremamente frequente, doutor, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, né? A gente acha que está sempre tudo bem, não, imagina, eu nunca tive nada, eu estou tão bem, né? Não vou no médico, nunca fui no médico, e as pessoas falam isso como se isso fosse uma vantagem, né? Nossa, eu estou com 70 anos, nunca fui no médico, doutor. Quer dizer, isso não é uma vantagem, é uma grande desvantagem, né? Ir no médico, na verdade, só traz benefício, né? E a prevenção é fundamental. Mas quem procura acha, é outra frase comum, né? É verdade. Tem gente na minha família que fala isso, eu tenho vontade de matar. Eu sempre digo o seguinte, quem procura acha, é verdade. Se tiver, se não tiver, não vai achar. E se tiver, é bom que ache logo, porque se demorar para encontrar, as coisas vão ficar difíceis. Aí quando a pessoa vem com um câncer avançado, aí também é comum falar, doutor, por que eu não fiz antes isso? Só que aí já foi, a hora já passou, né? Então, mais uma vez, a oportunidade de a gente estar falando para todos parece uma coisa chata, né? Falando, nossa, de novo falando de câncer, de novo falando de prevenção, de novo. Só que para quem está ouvindo a gente agora lá, né, que já ouviu muitas vezes a gente falar sobre o assunto, se olhar para trás e falar, eu estou fazendo, eu já ouvi tantas vezes isso, né? Eu estou fazendo, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão ouvindo agora não estão fazendo a sua parte, né? Então, apesar de saberem a importância, não estão fazendo a sua parte. Eu entendo que fazer prevenção, assim como qualquer exame, tira a gente da nossa zona de conforto. Não é gostoso, né? Hoje à tarde estava cheio de gente aqui vindo para uma consulta, poderiam estar fazendo outras coisas mais agradáveis do que estar no médico, mas na verdade elas estão fazendo o quê? Estão exercendo a sua cidadania, estão se valorizando, né? Estão pensando na sua saúde. É muito comum as pessoas falarem, mas eu tenho uma mãe para cuidar, tenho meus filhos, uma vida tão corrida. Se você tem a mãe para cuidar, tem os filhos para cuidar, quem tem que estar primeiro bem é próprio você, né? Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar da sua mãe e dos seus filhos? Então isso é se valorizar, é se dar o devido valor. Então a prevenção é tudo. E se faltar a mulher, né, faltar a mãe no lar, como é que fica? Né? Então a importância da prevenção da mulher em tudo é muito grande. E só quando as coisas acontecem, né, do jeito que não deveriam, é que a gente vai se dar conta de quanto coisa errada a gente acabou fazendo. Então, doutor, a gente tem que passar todo ano pela ginecologista. O certo seria também passar todos os anos por um mastologista? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer o seguinte, hoje a medicina ela é de especialidades, né? Fica simples, se eu for num dentista, eu tenho um dentista, um orto, né? Eu tenho um endo,
Se eu tiver uma fábrica de calçado, tem gente que cola sola, tem gente que dá o ponto no couro, tem um que corta o couro, cada um tem um papel, e o médico não é diferente. Hoje a medicina, nós estudamos ela na forma compartimentada. Eu sou mastologista, conheço doença e saúde mamária profundamente, mas não conheço nada de outras especialidades, e nem pretendo, nem preciso. Né? Assim como acontece com outros profissionais. O ginecologista é um profissional que conhece muito superficialmente as alterações mamárias. Né? Acredita-se muitas vezes que fazer uma mamografia e ver um resultado de um laudo dá o diagnóstico e a gente conduz os casos. Não é assim. Se assim fosse, eu não precisava estar num consultório, eu ficava dando na verdade, conduta por telefone ouvindo resultados de mamografia. Né? E não é nada disso. A mamografia, o ultrassom, o exame de imagem, nós consideramos exames complementares. Na época da faculdade, quando a gente aprende medicina, a gente entende e aprende claramente das primeiras aulas que um diagnóstico bem feito, ele começa pela anamnese, que é uma conversa com o paciente. Eu preciso saber o que o paciente tem, que idade ele tem, quais são os seus antecedentes, o que ele sente, desde quando, como é. Eu preciso conhecer quem é. É que nem levar um carro no mecânico, porque eu não levo um carro no mecânico, o mecânico vai me perguntar o que está acontecendo com o carro. Tá desde quando, como é que é o barulho, como é que não é, não é? Você não deixa o carro lá e sai, deixa o carro, você deixou o carro aqui, eu preciso contar para ele com detalhes o que está acontecendo, para ele começar a pensar o que fazer. No médico é a mesma coisa. Então, primeiro eu preciso conversar. A gente resolve muitos dos casos apenas com uma conversa. Né? A gente consegue selecionar e começar a caminhar para um lado ou para o outro apenas pelo que o paciente traz de informação para nós. Depois, segundo dado mais importante, depois da conversa, é o exame físico do médico. Então, o mastologista vai examinar essas mamas com mãos de um especialista, treinadas para fazer isso o dia todo, eu só faço isso. Então a gente consegue determinar e notar coisas que na verdade não aparecem às vezes em exames, que não estão tão evidentes para quem não tem esse conhecimento. Então o exame clínico, em cima do que o paciente me conta, me passa, eu vou buscar algumas informações no meu exame físico, tentando confirmar aquilo que ela me traz, ou às vezes mesmo ela me traz uma informação e lá eu encontro outra, que ela nem tinha percebido, né? E a terceira fase, a menos importante das três, são os exames complementares. Aí vem a mamografia, vem o ultrassom, vem a ressonância e outros exames que nós entendemos naquele momento serem necessários para que a gente possa fechar o diagnóstico. Então, nenhuma conduta médica pode estar sendo conduzida apenas pela realização de uma mamografia e pela análise de um laudo. Muitas vezes a pessoa lê um laudo, entra no Google, né, e vai lá, o meu deu número 3 aqui, né? Eu li lá que o número 3 eu preciso fazer um novo controle em 6 meses. Não é isso. Se assim fosse, não precisava ter médico. Verdade, né? Se fosse o Google, não resolve tudo, gente. Pelo amor de Deus. Então é isso. E aí, muitas vezes, as pessoas agem dessa forma, acabam atrasando um diagnóstico, e quando chegam até nós, porque se tem um câncer, uma hora vai chegar até aqui, né? E aí a gente vê que perdeu muito tempo no caminho por conta de condutas que não foram adequadas. Então, o que eu posso orientar? Isso não serve só para mama. Se a paciente quiser ter uma orientação adequada, uma prevenção adequada, o profissional ideal para fazer essa prevenção é o mastologista. Assim como se a pessoa quiser fazer prevenção ginecológica, é o ginecologista, não é o mastologista. Né? E assim vai. Todas as áreas têm as suas especialidades, tem o seu médico especialista, e é ele que vai conhecer profundamente cada área em especial. Então, se a pessoa quiser, eu quero realmente fazer uma prevenção que seja eficiente, que seja adequada, eu quero estar fazendo o melhor possível, você deve fazer a sua prevenção em todas as áreas, em mastologia também, com um especialista. Pô, eu tenho uma história na minha família de diabetes, eu queria estar fazendo uma prevenção para não ter diabetes também. Em quem eu vou? Eu vou no endocrinologista. Ah, mas eu tenho o meu cardiologista, que ele dá um remedinho para mim. Não é o cardiologista que entende disso. Existe uma pessoa mais gabaritada, que estuda, que pode fazer a sua prevenção. Vai no endocrinologista, ele vai poder te orientar muito melhor, mais adequadamente, com as novas técnicas, com novos medicamentos, né, com uma conduta mais adequada. Então, hoje a medicina, ela é de especialidades. E a gente tem que aproveitar essas, né? Tem o lado bom, que é isso. O lado ruim é que se a pessoa tiver 10 doenças, ela vai precisar em 10 médicos. Tudo bem, é verdade, é chato. Mas ela vai ter 10 condutas muito adequadas. É verdade. Né? Mas depende do que você quer. De repente um médico pode tratar de 5 ao mesmo tempo. Não é o ideal, não é o adequado. Porque ele não vai conhecer 5 doenças ao mesmo tempo de áreas diferentes. Não tem como se atualizar em tudo. Né? A medicina não é mais assim. A medicina do passado era assim, né? Que o médico cuidava de tudo. Eu costumo dizer que o médico do passado ele sabia um pouquinho de muito. Hoje a gente sabe muito de um pouquinho.
né? Então hoje a gente sabe muito da área que a gente atua e nada do resto. Então a prevenção, todo tipo de prevenção, tem sempre um especialista para fazer. E se a paciente quiser uma prevenção adequada em mama, ela deve estar procurando um mastologista. Nossa, isso foi muito bom, porque eu mesma achei que se eu fosse na ginecologista uma vez por ano, ela ia ver lá, me examinar e estava tudo certo. E não é, né? Tá vendo, pessoal, como a gente não sabe mesmo das coisas. E agora até eu aprendi também, mais um pouco, que a gente vive aprendendo sempre, né? Que eu tenho que vir no mastologista. Porque eu tenho caso de câncer de mama na família, isso já é um índice a mais, né, que a gente sabe. Então, a gente tem que estar mesmo de olho. Então, não é ir só no ginecologista, você tem que procurar o especialista, como disse o doutor aqui. Em todas as áreas, né? A gente quer o melhor pra gente, não quer? Então, se tem alguém mais capacitado para fazer aquilo, ótimo, né? O ortopedista, tem ortopedista que cuida de joelho, tem um que cuida de cotovelo. Eu vou no que cuida de joelho, não que cuida de cotovelo, se o meu problema for de joelho. E assim vai, né? Tem uma coisa natural, é que isso não se fala tanto. E, obviamente, existem casos onde a mamografia, por si só, às vezes consegue dar um diagnóstico, né? Às vezes a lesão ela é tão clara, tão evidente, que você faz uma mamografia e todo mundo vai ver que tem um problema. O que acontece é que nem sempre a mamografia vê com clareza, né? Nem sempre um exame de imagem consegue determinar as coisas como elas são. Existem cânceres que aparecem nos exames de imagem como câncer, como uma imagem suspeita, mas existem cânceres que não aparecem com essa clareza. Também costumo dizer que nem todo bandido tem cara de bandido, nem todo mocinho tem cara de mocinho. Existem lesões de imagem que são feias e não representam nada. Outras não têm aspecto tão ruim, mas são. E quem vai conseguir separar isso é quem realmente faz isso no dia a dia, que é o especialista. Volta Exatamente. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. E aí voltamos a falar, como já falamos com a doutora Lenira, sobre a primeira corrida da prevenção do câncer, que vai acontecer dia 25 de abril, né, doutor? Eu acho que essa corrida ela é muito interessante. É a primeira vez que todos os programas de prevenção do Amaral Carvalho se juntam. Nós temos, como eu disse, ações pontuais, cada um faz o seu. Mas essa eu acho que é uma primeira que pode fazer ainda mais frente ao câncer, onde todos os programas estão envolvidos, né? Que prevenção o câncer de o melanoma, o câncer de mama, o câncer de boca, o câncer de próstata e o câncer ginecológico, tá? Então todas essas áreas hoje envolvidas podem fazer com que a gente chame mais atenção ainda para o tema. Porque é um tema cada vez mais atual, o câncer de todas as áreas cada vez mais frequente. A gente ouve todo mundo falar, né? Nossa, na minha cidade, nossa, doutor, tem um monte. Eu costumo dizer, não é na sua cidade, em todas as cidades, né? É a água que a gente toma, é o ar que a gente respira. Não é. É o mundo que a gente vive atualmente. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Então essa corrida, ela tem esse intuito de a gente chamar novamente a atenção para o tema prevenção do câncer. Existem as 5 áreas, né, envolvidas, que são importantes, das mais importantes dentre todos os cânceres. A gente espera a participação maciça da população, né, quer dizer, para chamar a atenção de quem está lá, para a gente multiplicar essa informação. O que a gente gosta muito de falar, às vezes a pessoa está nos ouvindo hoje, aprendeu algumas coisas, mas não ficar só para ela, multiplicar. Acho que no dia a gente vai estar tendo essa oportunidade de também passar essa informação, cobrar isso das pessoas, fazer volume, fazer isso ser importante. E eu, como médico agora aqui podendo falar, eu me sinto muito feliz, porque eu sei que nesse momento, você pode ter certeza disso, muitas pacientes vão estar nos ouvindo, muitas mulheres vão estar nos ouvindo e vão buscar fazer alguma coisa diferente. E de repente isso pode fazer toda a diferença do mundo. E essas pessoas que vão estar participando, na verdade, da corrida, podem estar fazendo o mesmo papel. Fazendo desse evento grande, interessante, que chame a atenção, que mostre realmente a importância, que isso possa chamar a atenção de mais pessoas. E essa pessoa, sem saber, pode estar ajudando outras a ter uma vida muito mais tranquila no futuro. Então, poder participar desse momento, eu acho que é um privilégio para nós, né, que estamos ajudando na organização, que temos o tema como importante, mas principalmente para quem pode estar lá. De repente mudando a sua vida mesmo, ou de outros que de repente nem ali estão. Então, eu acho que é muito, muito legal. Gostaria da participação realmente maciça da população, além de ter uma atividade física, um momento de lazer, de prazer. Às vezes vai com o filho, vai com o marido, vai com a esposa, vai com o filho, né? Eu acho que é um momento muito legal. Então eu acho que é muito interessante, tá? Eu gostaria realmente de ver lá cheio de gente.
E estará, doutor. O pessoal vai agora mesmo entrar no site www.corpuseventos.com.br e fazer a sua inscrição e saber mais sobre tudo que vai rolar neste dia tão especial, que é a primeira corrida da prevenção do câncer, dia 25 de abril, às 5 horas da tarde, vai sair lá da frente do ginásio Dr. Neves. Eu estarei lá, o doutor também e você também, né, doutor? É, assim a gente espera, né? As pessoas também podem fazer a inscrição no Instituto de Prevenção, lá no Amaral Carvalho, pode ir pessoalmente lá, né? Que fica na Rui Barbosa, número 374, das 7 da manhã às 4 horas da tarde. A inscrição é de R$35, né? E a gente realmente espera a sua presença, né? Para a gente correr junto lá, tá? E fazer desse dia um dia especial para nós e para todos que possam estar participando. Muito obrigada, viu, doutor? Adorei a entrevista, foi muito bom mesmo. E espero que a mulherada lá em casa comece a se movimentar, né, mulherada? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Obrigada mesmo. Um beijo, pessoal.